Olá, vamos dar sequência à finalização do nosso seminário sobre o tormento eterno. Eu estou muito agradecido a Deus pela oportunidade de repartir esse estudo com você. Fizemos algumas aulas muito preciosas e estamos aprendendo que, de acordo com a Bíblia, não será o castigo em si que será eterno, mas os resultados do castigo. Afinal, a vida eterna será dada apenas para os que aceitarem a Jesus como Salvador e comerem da árvore da vida. Então, se o ímpio não aceitou a Cristo como Salvador e não comerá da árvore da vida, segundo Apocalipse 22:2, e também de acordo com 1 João 3,15, o ímpio não tem vida eterna em si. Então, o castigo dele será proporcional às suas obras e será eterno nos resultados e não na duração. Pois, do contrário, teríamos de admitir a heresia de que a imortalidade será também para o ímpio, também para quem não aceitou a Jesus, também para quem não comeu da árvore da vida. Hoje eu quero continuar o nosso seminário, estamos indo para a parte final, explicando para você alguns textos bíblicos que eu não mencionei ao longo do seminário, mas que são usados a favor do tormento eterno. Antes de explicar esses textos bíblicos, eu gostaria de repartir com você alguns testemunhos preciosos de mais pessoas que abandonaram a crença no tormento eterno. Mais pessoas, por meio do seminário, abandonaram a crença no tormento eterno. Eu quero ler para você aqui mais testemunhos para você perceber o poder transformador da Bíblia. Ela é capaz de mudar nossas crenças populares para que criamos naquilo que a Bíblia realmente ensina. Nelson Café Apore está assim no nomezinho dele, não é? Diz assim: louvado seja Deus. Obrigado, professor, muito obrigado. Tenho aberto minha mente e Deus tem colocado uma explosão de conhecimento na minha vida. Não sou adventista do sétimo dia, mas sou muito grato a Deus por usar o adventismo para me trazer sabedoria na palavra do Senhor. Abraços e novamente, muito obrigado. Veja, esse irmão está muito agradecido porque Deus está utilizando o adventismo, o sétimo dia, para ajudá-lo a compreender mais a Bíblia. Este outro irmão aqui, Nathan Emanuel, também escreveu algo muito legal. Muito obrigado por tantos esclarecimentos prestados, professor. Convivi durante a maior parte de minha caminhada cristã com questões como as da imortalidade da alma e do tormento eterno, alimentando crises de fé em meu coração. Não as enxergava condizentes com o caráter amoroso de Deus. Hoje, graças a Deus, seus estudos têm me esclarecido, acalmado meu coração e fortalecido a minha fé em um Deus justo e amoroso, que dá a cada um somente o que lhe é devido. Que Deus o abençoe, fortaleça e capacite mais a cada dia para continuar nos apresentando a verdade bíblica. Veja que testemunhos bonitos. Se estes amigos aqui, de outras igrejas, abandonaram a crença no tormento eterno, você também pode. Você pode ao menos reconsiderar a sua crença com as informações que eu apresentei no seminário sobre o tormento eterno e também no seminário sobre imortalidade da alma. Obviamente que eu fiz estudos iniciais, esses assuntos são muito amplos, porém eu forneci para você um conteúdo rico e de muita qualidade que você poderá encontrar aqui no meu canal caso você não tenha assistido aos vídeos anteriores. Mas vamos continuar aqui na análise de alguns textos que são indevidamente usados para apoiar a doutrina do castigo eterno. Vamos, o primeiro texto que eu separei para analisarmos é Mateus 25:46, que diz assim: irão esses para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Um dos argumentos usados pelos defensores da doutrina do tormento eterno é o seguinte, que se a palavra eterno se refere aqui à vida eterna dos justos, e isso se refere a um tempo sem fim, então o castigo eterno também se refere a um tempo sem fim, porque a palavra eterno é utilizada em referência ao castigo eterno. Porém, esses intérpretes desconsideram o significado original do termo eterno e desconsideram o contexto de Mateus 25:46. Vamos começar pelo contexto. Quando que os ímpios irão para o castigo eterno? Por ocasião da morte ou
isso será no futuro? Vamos analisar o contexto, porque os imortalistas costumam dizer que o ímpio já por ocasião da morte já vai para o tormento eterno. Muitos imortalistas dizem isso. Porém, o contexto não diz isso. O contexto diz que esse castigo eterno será num momento específico. Vamos ver? Mateus 25, a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre o que eu fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. E por aí segue. E aí no verso 46, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Ou seja, quando os ímpios irão para o castigo eterno? É por ocasião da morte ou quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele? A resposta é óbvia. O castigo não existe hoje. Ninguém está no inferno hoje. As pessoas serão jogadas sim no lago de fogo depois, no futuro, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele. É neste momento que ele separa os cabritos dos bodes, diríamos assim, que separa as ovelhas. É neste momento, não é? Que ele separa as ovelhas dos cabritos, ok? Então, biblicamente, não existe um lago de fogo hoje. Existirá depois da segunda vinda de Cristo. Mais especificamente após o milênio, de acordo com Apocalipse 20. Então, Mateus 25, 46 está no contexto, a partir do verso 31, da segunda vinda de Cristo. Então, é óbvio, usar Mateus 25, 46 como uma prova de que há um lago de fogo hoje é uma irresponsabilidade com o texto bíblico. E o significado da palavra eterno? Por que, que a palavra eterno é aplicada aos ímpios e também aos justos? Será que o uso desta palavra para ambos não indicaria que o processo, que a duração do castigo e da vida eterna é a mesma coisa? Veja o que disse Basil Atkinson, um comentarista evangélico protestante, não é um observador do sábado como os adventistas, mas é coerente na sua resposta, no seu comentário acerca do termo eterno, como utilizado em Mateus 25, 46. Você vai entender que o termo eterno não significa a mesma coisa para os justos e para os ímpios. Você vai entender o porquê agora. No seu comentário, o Dr. Atkinson, tá bom? Ele disse o seguinte, no seu livro sobre vida e imortalidade, né, um exame da natureza, né, sobre a morte e o pensamento bíblico, né, sobre a morte como revelado nas Escrituras, depois eu deixo a referência para você aqui, ele disse o seguinte: quando o adjetivo aionios, que é a palavra grega para eterno, não é? Quando o adjetivo aionios, com o sentido de eterno, é empregado no grego com substantivos de ação, faz referência ao resultado da ação, não ao processo. Assim, a expressão castigo eterno é comparável à eterna redenção e salvação eterna, ambas sentenças bíblicas. E ele continua: ninguém supõe que estamos sendo redimidos ou salvos para sempre como um processo. Se refere ao resultado, não é? Fomos redimidos e salvos de uma vez por todas, por Cristo,
com resultados eternos. Do mesmo modo, os perdidos não estarão passando por um processo de punição para sempre, mas serão punidos de uma vez por todas com resultados eternos. Por outro lado, o substantivo vida não é um substantivo de ação, mas um que expressa uma condição. Assim, a própria vida é eterna. Então veja que coisa interessante, o Dr. Etchison explica que quando o adjetivo aionios está ligado a um substantivo de ação, faz referência ao resultado da ação e não ao processo. Então quando fala de castigo eterno, se refere à ação, ao resultado, não é? E não ao processo de ser castigado, ou seja, as consequências do castigo são eternas. Um outro erudito chamado Dr. H.G. Moule, ele explica o seguinte, que quando o adjetivo aionios está ligado a um sujeito de natureza temporal, ele se refere a um tempo com fim. Quando está ligado a um sujeito de natureza eterna, se refere a um tempo sem fim. Exemplo, por que em relação aos justos, a vida é eterna mesmo a um tempo sem fim? Porque eles creram em Jesus e comerão da árvore da vida, de acordo com Apocalipse 22:2. Então eles têm imortalidade mesmo. Então a vida eterna se refere ao tempo sem fim de vida dos justos. No caso dos ímpios, não é um castigo eterno no processo, porque o adjetivo eterno está ligado a sujeitos de natureza finita, porque não comerão da árvore da vida. Então eu recomendo que você avalie com muito carinho isso. Se de acordo com João 3,36, a vida eterna é só para quem creu em Jesus. Se de acordo com 1 João 3,15, o assassino não tem vida eterna em si. E se de acordo com Apocalipse 22:2, só os justos comerão da árvore da vida, como que o processo de castigo será eterno se eles não terão a imortalidade? É ilógico, é antibíblico. Como disse Dr. Basil Atkinson, não é a ação que é eterna. Não é o processo, mas é o resultado da ação. E é isso que o termo aionios indica quando está empregado com substantivos gregos de ação. Bom, demorei-me na explicação desse texto. Eu vou continuar nos próximos vídeos para concluirmos outros textos e explicarmos esses textos mal interpretados que aparentemente apoiam a existência de um tormento eterno. Até o nosso próximo estudo.